Monark agora está defendendo as declarações vergonhosas e canalhas do papai Lully. A alma mais honesta desse país não pode estar errada. Monark, você está defendendo ele como você é doce, Monark. E vejam só, a partir do momento em que Monark defende a declaração de Lula, ele se torna uma opinião sensata, apta a ser divulgada pelo Globo, pela grande mídia, a assessoria de imprensa do papai Lully. Vejam só, se Monark não é o maior exemplo que você pode ter para a sua vida de que a maconha realmente transforma o seu cérebro em cremogema. Está lá, olha só, o Globo Política. Estamos aqui com uma grande opinião, a opinião de Monark. Monark defende e fala do Lula sobre o Holocausto. Não sei se é assim que imita o Monark, quem imita bem o André Guedes, mas louco na lombra, ele falou, Lula não está errado. É lógico que eu não estou errado, eu nunca erro. Puta merda, no vídeo de hoje nós vamos falar quanto isso é patético, quanto isso é vergonhoso para o povo brasileiro, do quão errado isso que o cachaceiro falou está, né? Se ele tem a probabilidade de levar um impeachment, agora que ele detém nas suas mãos o orçamento secreto criado pelo Mito e pelo Arthur Lira, você acha que ele vai levar um impeachment? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. E nós vamos ver também como a mídia passa pano para esse tipo de coisa, tá? Antes de começar, só quero lembrar a vocês que hoje, às 20 horas, dia 21 de fevereiro, né? Faltam 10 horas, 14 minutos e 48 segundos para você que deseja participar do Mestres do Capitalismo este ano. Um presente para você, que é uma aula com Ramiro Gomes Ferreira, para você conhecer o seu professor e o conhecimento que ele vai te passar nessa aula, que é gratuita para que você conheça a expertise das pessoas que trabalham comigo, do quanto essa aula pode beneficiar a tua própria vida, tá bom? Tá no link no comentário fixado e na descrição deste vídeo. Vamos voltar aqui ao tema do Monark e papai Lula. E você vê como esses jornalistas da Globo passam pano pro Lula. Eles tentam transformar essas declarações hediondas, historicamente completamente erradas, levianas, né? Leviano é pouco, leviano é eufemismo, isso aqui é coisa de um cachaceiro sonso pra caralho mesmo, né? Então vejam aqui como é que os jornalistas da Globo fazem. Se isso aqui levar direitos, eu vou tirar do vídeo, tá? Então, mostrou um trechinho da Globo, às vezes você leva direitos autorais aqui, eu tiro do vídeo e aí não vai ter como ver. Eu vi isso aqui no Twitter do Mamãe Falei, né? Vamos ver. Aquela frase que ele falou, como isso só aconteceu quando Hitler decidiu matar os judeus. Essa frase, da maneira como ele falou, foi uma frase descuidada, de improviso. O que o Palácio do Planalto tá vendo, né? Uma reação que a gente já disse aqui até mais cedo, exagerada, né? Que há, sim, claro, ponderação a ser feita sobre a fala do Lula, a comparação com o Holocausto indevida, mas a reação israelense exagerada. Quando o Lula compara o incomparável, ele perde a qualidade do debate. E principalmente o foco, que deveria ser a questão humanitária e a visão sobre a guerra, passa a se voltar contra a frase dele, que já vem num contexto de derrapadas de frases, esses foros internacionais e nos assuntos internacionais que ecoam aqui no Brasil. Essa é a mídia brasileira, cara. Está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A imprensa já passando pano. Pessoal realmente se esforçando. Tem tudo para conseguir levar o comentário imbecil pro lado da brincadeira. E olha lá, eles vão conseguir mais uma vez. Impressionante o trabalho da imprensa. E a torcida comemora. A imprensa é um dos pilares da democracia, porque a imprensa cumpre um poder importantíssimo em uma república, que é de fiscalizar o poder. Mas se essa imprensa, ao invés de fiscalizar o poder,
tenta justificar aquilo que o poder está fazendo de todas as maneiras possíveis, através de seus comentaristas, através de suas matérias, ou através de escamoteando aquilo que está acontecendo, dando uma relevância menor, não existe democracia. O que existe é uma lavagem cerebral feita em um bando de peões. É por isso que esse povo não consegue prosperar, sabe? E aí vem Monark e a sua declaração aqui. Eu não consigo imitar o Monark, né? A única nação que reagiu negativamente à declaração do Lula foi Israel. Mentira. A declaração do Lula chocou diversos dos líderes mundiais, tá? Todos eles. Estremece as nossas relações com potências muito fortes, como o Reino Unido, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, aliás, os Estados Unidos, que te deu asilo aí, né? Calma, já é uma crise internacional. Israel tá perdendo a batalha pela opinião pública mundial. Por que será? Será que é porque o grupo terrorista Hamas utiliza mulheres, crianças, idosos como escudos humanos? Tá aqui, ó. A Anistia Internacional, é uma ONG, documentou o uso de instalações civis como depósitos de armas e local de lançamento de foguetes por parte de facções palestinas contra alvos civis israelenses, o que é ilegal. Desta vez, sobre a questão do possível uso de escudos humanos, há relatos, afirma a Anistia, de que o Hamas tem pedido para a população permanecer em suas casas, mesmo com os avisos de Israel, feitos por telefonemas, por panfletos, sobre ataques iminentes nessas áreas civis, porque eles usam essas áreas para esconder bomba, para esconder seus líderes terroristas, para maximizar a morte do seu próprio povo. O grupo palestino usa esse artifício com o objetivo de aumentar o número de vítimas de civis e fazer o Hamas ganhar a guerra de propaganda. E é esta guerra de propaganda, meu caro e doce maconheiro, que você é utilizado como um peão para defender essas ações que partem de um grupo fascínora que massacra o seu próprio povo. Nós pedimos para a população, saiam. Nós pedimos a eles de novo e de novo. Nós ligamos para eles, mandamos mensagens de texto, damos panfletos. Nós pedimos que eles saiam. E alguns até saem. O Hamas diz, não saiam. Nós proibimos vocês. Então o Hamas, usando essas pessoas, esses civis, como escudos humanos. É isso que é o terrível. E aí você acusa o Estado que é vítima, 1.200 civis sendo massacrados. Você acusa a vítima de ser igual ao pior agressor que existiu na história da humanidade. Tá? Junto com Stalin, junto com Mao Tse Tung. Cara, tu não tá entendendo. E aí fala... Puta que pariu, velho. A direita está ciente da... Nem vou imitar mais esse idiota. A direita está ciente da forte influência do lobby israelense no Brasil. Olha só que... Isso aqui é um discurso antissemita, velho. Que começou com... Isso aqui é o lobby israelense, é o lobby israelense, é o lobby dos judeus. Que começou com isso foi o quê? A Alemanha do bigodinho, velho. Caralho, meu irmão. Está tentando usar essa crise diplomática para enfraquecer o governo. Oh. Contudo, a posição do Brasil não nos enfraquece no cenário internacional. Caralho, o que esse cara tá fumando, velho? É orégano, eu sei lá. Pelo contrário, assegura-nos um papel de destaque. De destaque entre quem? Hein? Entre os terroristas, os fascínoras, Putin, Xi Jinping, Hamas, hein? Irã, sei lá o quê. Cacete, velho, o que esta porra está fumando? O que esta porra está fumando? E aí é o seguinte, para você entender melhor isso daqui, eu realmente recomendo que você assista esse vídeo do professor Roque, tá? Por que é errado comparar o Holocausto com a guerra em Gaza? Assista esse vídeo aqui. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar este vídeo aqui totalmente no meu canal. Peço permissão aí ao professor Roque.
Se tiver algum problema de direitos, eu não vou colocar, mas eu vou tentar deixar ele completo aqui para que você assista. Aliás, um vídeo desse não pode ter só 237 mil visualizações. Todo mundo tem que assistir esse vídeo aqui. Do porquê é tão errado, do porquê as pessoas fazem uma ideia tão errada, do porquê essa propaganda que utiliza os corpos de palestinos, né, que são massacrados pelo próprio Hamas, é tão efetiva em pessoas que não conseguem compreender e não conseguem raciocinar, tá? E aí chega lá um animal que está no posto mais alto do Brasil, o posto de maior poder do Brasil, que é a presidência da República, e nos envergonha falando isso, culpando a vítima por um crime, um dos crimes mais hediondos da história de toda a humanidade. Isso é intolerável, né? Aí você vai falar, um cara desse merece um impeachment, mas esse cara não merecia nunca nem ter saído da cadeia. Primeiro, quem soltou foi o mito. Você sabe, se você tem 2 neurônios na cabeça, você sabe que o responsável pela soltura e a eleição de Lula, ele ter chegado ao poder, é um vagabundo chamado Jair Bolsonaro. Porque ele foi tão merda que perdeu para um cara que tinha acabado de sair na cadeia porque não teve os votos daqueles que ele traiu, assassinou, debochou e massacrou. 700 mil mortos. E eu não sou governo. Mas o Bolsonaro deixou um presente ainda maior para o Lula, que foi o orçamento secreto. Então os caras estão lá desesperados para fazer o impeachment do Lula, um cara que não deveria ter sido nem solto, só foi solto por causa de Bolsonaro, conseguiram 100 assinaturas. Essas 100 assinaturas não valem de absolutamente nada quando um cara tem o poder de um orçamento secreto na mão para comprar os seus votos e comprar a sua permanência no governo, que foi exatamente o que Jair Bolsonaro fez, porque já deveria ter caído por um impeachment quando os absurdos da crise sanitária no Brasil estavam acontecendo. Assim, você exigir da população um mínimo de raciocínio é muito. Um povo semi-analfabeto mesmo, um povo que não sabe ler, um povo que não sabe escrever, porra nenhuma, um povo que só quer um vagabundo para idolatrar. Muito bem, professor Roque, eu peço licença para colocar o seu vídeo aqui no meu canal. Se não der, por causa de direitos, ninguém vai assistir, mas entre lá no canal dele. E se você assistiu o vídeo aqui, por favor, se inscreva, dê um like no vídeo do professor Roque, se inscreva no canal dele, porque para mim é a análise mais coerente a respeito deste conflito aqui. Aliás, vocês podem pesquisar aqui, ó. Procure Reniose Kuker, que é o nome dele, Israel. Aí você vai ver por que Israel existe, geopolítica de Israel, né? Geopolítica do Irã, etc. E eu acho que são vídeos muito importantes. Esse aqui, que ele conseguiu 2,3 milhões de visualizações, isso aqui foi fantástico. 5 mitos sobre o conflito Israel e Hamas. Se você ainda cai nesta burrice de ser um peão da propaganda de guerra do Hamas, por favor, assista esse vídeo aqui do professor Roque, 5 mitos sobre o conflito Israel e Hamas. Tá bom? Grande abraço, excelente dia e não se esqueça de participar hoje do Transferência de Riqueza com o professor Ramiro, é um presente para vocês aqui do canal. Grande abraço. Eu quero comentar com vocês sobre a fala do presidente Lula em relação a Israel, Holocausto, guerra com Hamas, palestinos. E eu entendo que é de extrema importância nós entendermos o detalhe, as consequências e impactos dessa fala em diferentes níveis e áreas. Eu primeiro quero apontar que o presidente Lula tem escolhido se aproximar de ditaduras, líderes autocráticos e organizações terroristas. E isso vai na contramão do que nós aqui no Brasil somos. A sociedade brasileira, o sistema político brasileiro, o sistema de governo do Brasil. Nós acreditamos em democracia, Estado de Direito, liberdades individuais, convivência pacífica. E todos esses grupos que o Lula tem se aproximado cada dia mais, eles negam tudo isso que nós brasileiros acreditamos e somos. Então, o Lula está escolhendo destruir a nossa tradição e se distanciar do que nós realmente acreditamos. Mas, além dele estar fazendo isso
há algum tempo, a fala do presidente da República ela tem um impacto muito grande, porque muita gente olha e pensa, bom, se o líder máximo da nossa nação está falando isso, deve ter algum fundamento. E aqui eu quero primeiro endereçar isso, porque se eu não expor essas falas e não explicar elas no detalhe, vai ter muita gente que vai acreditar nisso e vai sair repetindo esses absurdos que o Lula tem dito. Porque no papel de presidente da República, ele vai conseguir influenciar muita gente. Então, nós precisamos, primeiro, quebrar, desmistificar e colocar no seu devido lugar cada uma dessas acusações ou comparações ou analogias que o Lula tenta fazer. E o Lula disse que a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza, ela é igual ao que o regime nazista de Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, no genocídio do Holocausto contra os judeus. Isso não poderia ser mais absurdo. E tem várias outras consequências ou implicações por trás dessa fala. Mas, em primeiro lugar, essa fala não é verdade. Por quê? O Holocausto, né, que foi a tentativa de extermínio dos judeus, foi um genocídio. Mas não foi qualquer genocídio, gente. Foi talvez um dos genocídios mais sanguinários, absurdos e violentos que a humanidade já assistiu. Eu não estou falando de número de mortes somente, eu estou falando da maneira como ele foi arquitetado, desenhado, executado, como ele foi sistemático, como ele foi pensado e o nível da brutalidade e da violência. Então o Holocausto, ele foi um genocídio e ele foi um genocídio além das categorias de genocídios, porque ele foi mais longe. Ele foi particularmente muito mais violento. O terceiro ponto, né? Então é um genocídio. 2, ele não é um genocídio qualquer. E 3, ele foi cometido, na sua grande maioria, não somente, contra os judeus. E aí tem um problema, mas eu vou falar disso daqui a pouco, e o Lula escolher acusar os judeus exatamente daquilo que eles sofreram. Mas esse é o segundo ponto. Voltando para a primeira parte, então é mentira. O que está acontecendo em Gaza não tem nada a ver com um genocídio e não tem nada a ver com o Holocausto, muito menos. A discussão se o que está acontecendo em Gaza é ou não um genocídio é algo que os adversários, inimigos de Israel estão tentando usar contra. E assim, essa história foi trazida pela África do Sul para o Tribunal Internacional de Justiça. E o Tribunal Internacional de Justiça se pronunciou sobre se o que está acontecendo em Gaza é ou não um genocídio. E o tribunal não disse que é um genocídio. Ele disse que Israel tem que tomar as cautelas para seguir a convenção e a lei e o direito internacional. Mas ele não afirmou que é um genocídio. Ou seja, o órgão internacional da qual o Brasil apoiou a África do Sul com essa acusação, não disse que o que está acontecendo é um genocídio. Primeiro ponto. Agora, falar que aquilo é igual ou parecido com o Holocausto vai ainda muito mais longe e a mentira é muito maior. Simplesmente porque não existem campos de concentração em Gaza. Você não tem câmeras de gás, você não tem fuzilamentos, você não tem perseguições pontuais a negócios, empresas, pessoas, só porque elas são palestinas. Existe sim uma guerra, e na guerra pessoas vão sofrer e morrer, infelizmente, mas essa é a natureza da guerra. E, aliás, não foi Israel que procurou e buscou essa guerra. Israel foi atacado. Então, Israel age em legítima defesa. E muitos civis palestinos estão, sim, morrendo. Mas eles morrem muito mais pelas ações do Hamas, pelo método que o Hamas usa eles
e pela forma que o Hamas conduz a guerra, do que porque Israel tem uma intenção premeditada, calculada, sistemática, como todos os genocídios são, de exterminar e matar os palestinos. O número de mortes de palestinos é alto, mas proporcional ao tamanho da guerra e a maneira como a guerra acontece e onde ela acontece, ele é um número baixo. Uma guerra urbana contra uma organização terrorista que está escondida em Túnez, que usa as pessoas, a sua própria população como escudo humano, que se esconde dentro de hospitais e assim por diante, tudo aquilo que a gente já sabe. E a maneira como Israel sistematicamente conduz as suas ações, avisando os palestinos, olha, teremos um ataque aqui, se desloquem para outra área. Isso não é um comportamento de uma ação genocida. Isso não tem nada a ver com um holocausto, nada a ver. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É importante quebrar todas essas mentiras, todas essas histórias absurdas, essas comparações sem noção que o Lula faz. Uma vez tendo dito isso, vamos para o segundo problema. E o Lula escolhe dizer que os judeus estão fazendo aquilo que o seu algoz fez com eles. E essa é uma postura clássica das mais agressivas e virulentas de antissemitismo, que é o ódio aos judeus. Quando alguém escolhe acusar a vítima daquilo que o seu algoz fez com ela, você está descredibilizando o que foi feito com aquela vítima. E não só, você vira para ela e fala assim, você não só não é uma vítima, como você é igual à maior de todas as violências que você sofreu. Isso é tão grave e é tão absurdo e demonstra um antissemitismo tão profundo que é um método fazer isso. Todos aqueles que são antissemitas, eles sempre escolhem ir nessa linha. E não são os antissemitas normais, mas são aqueles mais antissemitas de todos fazem isso. É curioso a gente observar, por exemplo, por que esses que criticam ou acusam Israel disso não dizem que o regime de Israel era igual ao fascismo na Itália do Mussolini, ou ao comunismo na União Soviética do Stalin, ou ainda o fascismo do Japão. Por que eles não falam isso? Por que eles escolhem falar exatamente do nazismo? Comparar Israel e os judeus exatamente com os nazistas? Tem um propósito por trás disso. É você humilhar, você destruir, você quebrar, você dizer assim, você só, além de não ser uma vítima, você é igual ao seu algoz. Você é igual a ele, aquele que te causou a maior dor, a maior destruição. Quando as pessoas escolhem fazer isso, elas também estão tentando virar e falar assim, Israel não entende? Então deixa eu usar como exemplo aquilo que os judeus e Israel conhecem bem. Só que aquilo que os judeus e Israel conhecem bem não é simplesmente uma experiência qualquer. É a experiência mais traumática da história de um povo. Você usar isso para tentar marcar um ponto, mobilizar um grupo de pessoas, fazer uma crítica, é muito perverso, é muito maldoso. Assim, ele perde o sentido de ser só um posicionamento político ou ideológico e ele se torna uma afronta da mais alta agressão possível
com um único intuito: machucar, humilhar e destruir aqueles que foram vítimas desse tipo de agressão. O que o Lula faz quando ele fala isso, ele não está tentando mostrar ou fazer os judeus ou Israel refletir se o que está acontecendo com os palestinos pode ser tão grave com o que os judeus passaram. Ele está tentando humilhar e destruir os judeus ainda mais. Por isso que essa fala, ela é a fala dos maiores antissemitas de todos. E por isso que essa fala é muito grave. Ou seja, você acusar a vítima de um dos piores crimes da história da humanidade, dela estar cometendo aquilo que o seu algoz fez, é um tipo de violência mascarada e obscura, muito mais perversa do que muitos de vocês podem ter imaginado e entendido. Tenta replicar essa situação para um crime muito violento ou uma injustiça muito grave que uma pessoa tenha sofrido. Você virar e falar que ela está fazendo aquilo. Isso não é só uma acusação qualquer sobre o ato daquela pessoa. Isso vai mais fundo. Isso busca trazer as memórias e desqualificar o que aconteceu com essas pessoas, no caso com esse grupo. Então, é muito importante que fique claro para todos o método por trás disso. A discussão se existe ou não um genocídio em Gaza, ela é absurda, porque claramente não existe um genocídio. A discussão se o genocídio suposto de Gaza, ele é igual ao Holocausto, ela é muito mais do que maldosa. Ela é extremamente maligna. Além disso tudo, talvez o Lula, como político, esteja acostumado a falar coisas, né? Com retóricas inflamadas, com frases maiores, com uma intensidade não preocupada com a realidade da fala dele. E a política, ela tem essa tendência, né? Você ser inflamado, você usar a retórica, você generalizar, você usar palavras que elas não são precisas para descrever a realidade. Com isso, supostamente, você ganha emoção, você conecta com as pessoas que você quer do seu lado. Talvez o Lula ache que ele falar desse jeito, ele vai ganhar mais simpatizantes, ele vai ganhar o apoio e ele vai ajudar os palestinos. Mas eu vou mostrar para vocês por que isso não vai acontecer quando ele faz isso. Primeiro que ele está dando para os palestinos uma falsa sensação do que está acontecendo. Quanto mais pessoas repetirem para os palestinos que eles são vítimas de um genocídio, no nível do Holocausto, mais vitimizados e vulneráveis e sem saída e sem força os palestinos vão se sentir. Isso não é positivo para alguém que está numa situação de desespero. Se realmente o Lula acredita que o que está acontecendo ali é um genocídio das proporções que ele está fazendo alusão, ele deveria está fazendo alguma coisa concreta e não discursos retóricos. Então, no fundo, ele mostra uma profunda indiferença aos palestinos. Ele usar essa linguagem inflamada, escalatória, imprecisa, genérica, ele está condenando os palestinos a uma situação absolutamente destrutiva. Porque não passa disso, o Lula não faz nada além disso. Ele achar que ele está jogando para a torcida, ele não entendeu o contexto dessa situação e onde ele está inserido.
O contexto dessa situação não é um contexto de uma discussão política convencional. Ele é um contexto de guerra. E tem pessoas que estão sofrendo e morrendo, palestinos inocentes, israelenses também, dentro desse contexto. Quando Lula brinca com o uso da linguagem e sinaliza para essas pessoas, para esses palestinos, que o que está acontecendo com eles é isso, ele simplesmente não está fazendo nada por eles. Ao contrário, ele está colocando eles numa situação pior, numa situação mais irreal, que vai ser mais difícil deles lidarem com aquele sofrimento e saírem daquela situação. Porque sair daquela situação envolve sim entender a realidade. E a realidade não é sobre um genocídio igual ao Holocausto. A realidade existe uma organização terrorista eleita por uma parte dos palestinos que estão em Gaza, e essa organização terrorista, ela só quer destruição, inclusive do seu próprio povo. Enxergar essa realidade está muito distante das falas genéricas e absurdas do Lula. Ou seja, quando o Lula faz isso, ele não ajuda os palestinos a lidarem com a realidade que eles terão que lidar, que é uma realidade de fazer uma escolha em sair dessa armadilha que o Hamas, uma organização terrorista, colocou eles. Em sair da armadilha de uma briga de décadas contra o seu povo vizinho. Em, sim, romper obstáculos que existem do lado de Israel e do lado dos judeus. Ninguém está dizendo que é tudo perfeito, mas é uma guerra. E para você sair de uma guerra, você precisa entender a realidade. Você precisa lidar com os problemas como eles são. Nada ligado a emoções exacerbadas, frases de efeito máximo, retóricas inflamatórias, ajudam numa guerra. Tudo que uma guerra precisa é muito pé no chão, é muita racionalidade para que você consiga colocar de lado o seu rancor, o seu ódio, o seu desejo de vingança. E tudo isso é natural dentro de uma guerra. Não é exclusivo dos palestinos. Os israelenses, os alemães, os russos, os chineses, os brasileiros, qualquer povo que passa por uma guerra ou está numa guerra, vai ter esses desejos. E você só consegue se distanciar desses desejos se você voltar para a realidade e ser muito racional e ser muito ponderado. Falas inflamatórias, genéricas e cheias de retórica, elas não são ponderadas. Elas não descrevem a realidade. Elas simplificam, elas generalizam, elas facilitam. E facilitam para um lado muito pior. O Lula não está defendendo os palestinos ao dizer tudo isso. Ele está contribuindo para os palestinos ficarem aprisionados e para a guerra continuar num nível de animosidade, de ódio muito maior. Um outro problema do Lula fazer isso que ele faz é que, além dele criar essas falsas ilusões, esse senso de total desespero para os palestinos, ele simplesmente decide romper relações com Israel e com os judeus. Ele decide marginalizar Israel e os judeus. Ele decide ser extremamente agressivo com um dos lados. E ele coloca os judeus numa posição de total preocupação. Qual é o nível de ódio e antissemitismo desse líder em relação aos judeus, em relação a nós? Onde ele está querendo ir? Além disso, o Lula também se junta com um grupo de países, como eu comentei aqui no começo, que é um grupo de países que só quer a destruição,
que são os piores países do mundo, os países mais problemáticos, as maiores ditaduras, os maiores violadores de direitos humanos. Porque quem é que está falando esse tipo de coisa? Você tem vários países ao redor do mundo que podem discordar e criticar Israel, mas nenhum deles está fazendo esse tipo de comparação. Alguns estão, mas aqueles que estão são os países mais problemáticos de todos. É Irã, é Coreia do Norte, são grupos terroristas. Quando o Lula decide que a fala do Brasil vai ser igual ao desses grupos, o Lula foi muito longe. Ele escolheu colocar o Brasil do lado dos piores países do mundo. Existem vários outros países sérios que não estão de acordo com a guerra, não concordam com as políticas de Israel, são críticos a Israel, mas eles sabem que cruzar essa linha de usar essa retórica inflamada desse nível de mentira, desse nível de associação, é ir muito longe e vai ser muito problemático. Então, para finalizar, o Lula decide destruir tudo relacionado ou que se associa com essa situação da guerra. Ele decide quebrar a relação com Israel, ele decide assustar, afastar os judeus, ele decide se distanciar do mundo democrático, ele decide mentir, ele decide colocar os palestinos numa situação de ainda mais desespero. Ou seja, as falas do Lula, elas simplesmente só causam destruição. O Lula deveria tentar lidar com e focar nos milhões de problemas que o Brasil tem, ao invés de procurar jogar destruição para todos os lados, fora das nossas fronteiras e aqui dentro, porque outra coisa que ele também faz com isso é importar o conflito para dentro do Brasil. Então, você que achou que a fala do Lula pode ter algum sentido, reflete quais são os efeitos depois de tudo isso que eu disse.